Fala pessoal, boa tarde, boa noite para quem vai ver mais tarde, bom dia para quem vai ver durante a semana. Estamos aqui hoje, eu, Charles Micalho, trabalho na Eventials, lidero o time de operações aqui da nossa empresa e trouxe um convidado super especial que é o Ramon, do MSGP. E Ramon vai se apresentar daqui a pouquinho. Só vou dar um pouco de contexto do que a gente vai fazer aqui. Vamos falar todos os meses com vocês, trazendo conteúdo de primeira para quem tem como desafio trabalhar com eventos online, eventos híbridos, agências produtoras e empresas que encontraram no meio online a maneira de disseminar seu conhecimento, de disseminar aprendizado para todo esse nosso país, né? A Eventials está no mercado há 10 anos, a gente distribui vídeo de norte a sul, a gente distribui conteúdo por meio dos nossos clientes que usam a nossa plataforma. Mas hoje o foco não é Eventials, o foco são vocês que são de produtoras, de agências e que passam desafios nas suas rotinas com relação à gestão, com relação a tornar alguns sonhos em realidade. E aí eu vou passar a palavra para o Ramon, para ele se apresentar, para ele contar um pouquinho do processo e do propósito do MSGP, para logo na sequência a gente começar a falar sobre esse assunto. E aí não se esqueçam, usem e abusem do chat, mandem perguntas, a gente vai selecionar algumas para responder aqui ao vivo, tá bom? Ramon, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Conta um pouquinho da MSGP, da sua trajetória e o que vocês vêm fazendo nos últimos anos. Legal demais, Charles. Valeu aí pelo convite. Obrigado, Eventials, também, pelo espaço. Muito legal estar aqui com vocês hoje. E tomara que o conteúdo seja relevante aí para a turma que vai assistir. Então, é muito legal estar aqui com vocês compartilhando um pouco do que a gente tem feito. Enfim, eu sou o Ramon, fundador do Instituto MSGP. A gente se coloca como uma plataforma de conhecimento em rede sobre gestão e projetos para comunicação, publicidade e marketing. Então, o nosso trabalho lá no Instituto MSGP é construir e disseminar conteúdos, né, através de cursos, eventos, artigos, podcasts, entrevistas, enfim, a gente tem uma série de formas de disseminar esse conteúdo, né, esse conhecimento sobre gestão e projetos para comunicação, publicidade e marketing. Então, a gente se coloca como uma rede, porque no final esse conteúdo é produzido, né, construído por muitas pessoas que estão no mercado, que são grandes líderes de grandes empresas, de agências, empresas, organizações de vários setores, que se dispõem a compartilhar um pouco daquilo que aprenderam, né? Então, a gente faz essa rede, compartilhar aquilo que sabe, né, com pessoas que estão em busca desse conhecimento. Então, é uma rede que sempre se atualiza, né? Um ciclo que está sempre se atualizando. A gente vai conhecendo mais gente, conectando mais pessoas na nossa rede e fazendo nessas pessoas, aquelas pessoas que têm disponibilidade, que estão também ali no momento de compartilhar um pouco do que sabem, compartilhar isso com a nossa rede. Então, esse é o nosso trabalho lá no Instituto MSGP. Convido todo mundo aí que está assistindo ao vivo ou gravado depois a procurar a gente aí nos canais. A gente tem Instagram, MSGP, portal MSGP, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter. Digitou MSGP lá, acha a gente, segue a gente, fala com a gente também lá, manda direct. Enfim, estamos super abertos aí para conversar com vocês também. É isso. Boa, legal. Tá daquele modelo, né? Acha MSGP em qualquer lugar, né? Isso é MSGP, achou. Não tem desculpa. Total, show de bola. E eu fico imaginando, assim, né? Como que um publicitário se transaciona ou faz ali a pivotagem, vou falar aqui até termo de startup, sai da publicidade e se especializa em gestão. Como que foi essa mudança e como que você enxerga até os publicitários, as agências e produtoras nessa mudança de jeito de trabalho, essa história, né? Como era antes e como é hoje? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito, perfeito. Quantas horas a gente tem de... Não.
Só eu saber aqui, mas vamos lá. História longa, curta. Curta, exatamente. Como o Charles falou, eu sou publicitário de formação. E essa migração, na verdade, de publicitário, né, enfim, uma visão ainda sem o entendimento da gestão, que é um pouco ainda da realidade que a gente tem sem aqui, né, colocando o meu chapéu sem nenhuma capacidade de julgar nada. É só uma opinião crítica. Eu acho que a crítica é sempre olhando para aquilo que a gente pode melhorar. Mas ainda a formação, não só do publicitário, tem várias carreiras que ainda tem algumas defasagens de um olhar contemporâneo sobre o trabalho, né? Então a gente sofreu muitas mudanças, né? A própria realidade aí que a gente teve nesses últimos anos provocou muitas transformações no jeito que a gente trabalha. E a publicidade também, obviamente, sofreu esse impacto, mas olhando lá para trás, quando eu comecei como publicitário, a gente falava, não vou falar que a gente não falava, mas a gente falava pouco, pelo menos no meu recorte, sobre projetos, sobre como a gente poderia melhorar a organização de uma empresa como uma agência do ponto de vista de gestão de projetos. Óbvio que na minha época como publicitário, muitas outras pessoas já estavam atuando como gerente de projetos, eu vinha conhecer muitas delas, então, obviamente que esse trabalho já vinha sido, né, já tinha muita gente, né, construindo essa visão de gestão de projetos. O que a gente fez como instituto, né, foi criar só essa plataforma onde essa voz possa ser, né, ecoada, perfeito. Então, como é que eu descobri, como é que eu fiz essa migração? Eu lá, enquanto publicitário, estava, né, dentro de uma agência de publicidade, já como gerente de projetos, e eu via muita dificuldade no meu trabalho, no entendimento do que eu estava fazendo, e no valor como gestor de projetos que eu gerava para aquele negócio, para uma agência de publicidade. Então, eu tinha essa dificuldade de entender meu trabalho como resultado prático de uma organização, como uma agência. E eu comecei a procurar livros, textos sobre o tema, a aplicação da gestão numa agência de publicidade, e eu não encontrava. E eu tinha essa ânsia, falei, cara, mas como é que é em outras agências? Será que o meu trabalho, no final, é correto o que eu estou fazendo aqui? Outras pessoas estão fazendo, estão aprendendo, como elas estão aprendendo, o que elas estão fazendo para se desenvolver? E aí eu estava fazendo uma MBA, né, e o meu tema do MBA foi o papel de um gerente de projetos dentro de uma agência de publicidade. E aí eu escrevi um artigo científico, né, sobre esse tema, pesquisei, fui nas, né, bibliografias que existiam sobre gestão de projetos na época, soltei meu artigo, mas aquela coisa ainda ficou em mim. Aí eu criei um espaço para eu me colocar para fora essas minhas angústias. E aí comecei a escrever, que foi um blog, que se chamava Mestres do P. Criei um blog, comecei a escrever, mas eu também era um profissional em formação, né? Quem sou eu para dizer o que é a realidade da gestão de projeto dentro de uma agência? E aí eu comecei a ir atrás de pessoas que eu admirava, diretores de grandes agências e tal. Fui no LinkedIn, mandei mensagem, aí eu mandava no artigo, cara, lê meu artigo, o que você acha que eu estou escrevendo? Dá sua opinião. E aí eu comecei a receber retornos, foi muito legal e tal. E eu falei, então escreve você. Pô, escreve um artigo, posta no portal, né? Eu quero compartilhar isso que você tem. Eu quero ouvir outras pessoas falando do mesmo assunto. Outras visões, pontos de vista e tal. Foi bom e foi... eu tive respostas boas e respostas de pessoas que não se sentiam confortáveis também em se colocar, porque obviamente que é muito delicado, né? Porque por mais que você oculte nomes e tal, você pode se expor de alguma maneira ali, aquilo criar um problema para você. Então, a gente começou a receber os artigos de pessoas que estavam mais afim e mais confortáveis para compartilhar, mas ainda eu sentia que aquilo ainda não estava cumprindo isso que eu acho que a gente poderia fazer pelo mercado, de gerar conhecimento para as pessoas. E aí veio a ideia de criar um evento. A gente fez um primeiro evento. Cara, foi tudo assim, sem experiência nenhuma fazer evento, né? Mas com a minha cabeça de GP, beleza, eu tenho que vou criar um cronograma, vou definir um escopo claro, custo, onde eu vou fazer. Comecei a visitar os locais e eu era GP de agência, então fazia isso numa rotina paralela. Criamos o primeiro evento, que foi o primeiro encontro sobre gestão de projetos do mercado publicitário, em 2014. E o legal foi que, assim, a gente
lançamos um evento e um dia a gente acabou as inscrições. Lotou. Acabou e era inscrição paga. E ninguém me conhecia, minha GP não tinha Uma baita demanda reprimida, uma né? baita demanda. Porque quando eu vejo alguém lançando algo novo, eu vou criar algo novo do zero, beleza. E abre e já dá sold out no primeiro instante, é porque tem gente ansiosa Tinha. e faminta por um determinado assunto. Né? Sim, foi muito legal, assim, foi. E o engraçado é que eu lembro até hoje, assim, eu estava a caminho de uma reunião no cliente, eu tinha deixado um amigo meu, desenvolvedor, que tinha me ajudado a fazer o blog, eu falei, cara, eu preciso de uma reunião, mas eu abri inscrição e tá caindo inscrição pra caramba, cara. Você consegue ficar de olho aqui pra mim quando eu der uma pingada em você, você para a inscrição, porque senão ferrou. E eu tava no táxi, assim, eu falei, cara, lotou. E era presencial, não pode passar o número de pessoas. Pode passar, e era pago. Então, tipo, a pessoa, em teoria, ela iria no evento. E foi, cara, lotou o evento, assim, um hotel cheio, a gente fez no hotel. E lá nesse hotel eu já conheci, cara, várias pessoas que eu nunca teria acesso a isso, né? Nunca. Seria muito difícil eu conhecer aquela pessoa normalmente, né? Óbvio que o mercado de publicidade é muito pequeno, assim, você naturalmente vai encontrar essas pessoas, mas elas estavam lá, e eram diretores de grandes agências e tal. Também com essa vontade. E ali já começou a criar essa rede, começou a criar uma comunidade, as pessoas se conectarem, trocar cartão e tal. Então, Mestres, né, você falou uma história grande, curta, mas eu estou me alongando, ele tem essa história muito orgânica. A gente criando essa comunidade de forma muito genuína, verdadeira. Né? Então, e ela é muito mais potente se a gente vai pensar em longo prazo, né? Porque não é uma pessoa advogando a favor de algo, são várias pessoas que têm uma mesma crença. Né? E deixa eu ver se você consegue me ajudar a entender o que todas essas pessoas tinham como dor, assim, enquanto agência, essa galera faminta por conhecimento em gestão. O que você percebia que elas queriam resolver na rotina delas, cada um na sua agência, até para a gente traçar um paralelo. Se em 2014 a dor era uma, e aí já migrando aqui para a atualidade, só para ver se essas dores mudaram nesses praticamente 10, 8 anos de história. Sim. Cara, eu vou te falar que assim, a gente viu um vídeo desse primeiro evento recentemente. Tem um vídeo no YouTube lá desse primeiro evento que é muito legal, a gente quando assiste fica bem emocionado. No dia do evento a gente pegou alguns depoimentos de pessoas que estavam ali. E acho que foi muito legal porque a dor mais, obviamente que tinha uma parte de uma dor técnica, que é essa dor de, cara, deixa eu ouvir, deixa eu entender, deixa eu ver se o que eu faço hoje tem algum espelho em alguma outra pessoa. Será que aquela outra pessoa faz coisas que eu estou fazendo, né? Ou será que eu estou fazendo aquilo que eu entendo que é o certo, mas aquela pessoa tem um outro caminho, né? Que vai me ajudar a encurtar talvez uma etapa. Enfim, então tinha essa dor técnica de conhecimento de fato, de compartilhar, dessa troca. Mas tinha uma outra dor que assim a gente sente até hoje. A gente foi ver o vídeo do último evento que a gente fez e as pessoas falam assim, dão o mesmo depoimento, que é da conexão entre as pessoas, cara. Que isso está até no nosso Golden Circle, né? Que é o nosso círculo de ouro lá do Simon Sinek, né? Que é o conceito, mas Why? Tá no nosso why, cara. Por que a gente existe? Para criar conexão verdadeira entre as pessoas. A gente deixa isso muito claro. Todo mundo dentro do MSGP, todo mundo está ensinando e aprendendo. A gente diz que todo mundo é um mestre. Que é o que você falou, não é uma pessoa que advoga. Eu estou aqui no papel de fundador porque eu talvez tenha instigado uma fagulha que já estava ali. Só meio que criei esse espaço, né? Dei essa largada, mas afinal tem muita gente hoje envolvida. Então essa dor da conexão real entre as pessoas, acho que é esse senso de entender, de pertencer a uma comunidade, essa possibilidade de estar num ambiente seguro, onde eu possa trocar com outras pessoas, esquecendo um pouco a assinatura do meu lugar onde eu estou. Isso acho que é o que a gente conseguiu de mais sólido construir. Né? Então, a gente hoje consegue colocar, a gente tem um curso, por exemplo, que é o nosso bootcamp,
que é o principal curso que a gente faz, que a gente diz que é o MBA da gestão para quem está na comunicação, publicidade e marketing. A gente consegue colocar 15, 16 profissionais de agências diferentes trocando. E as agências entendem isso como um benefício, cara. Eles estão ali não como representantes exclusivamente do meu negócio, mas sim como um porta-voz de um conhecimento que o mercado precisa. Então, acho que esse ambiente, a gente conseguiu criar esse pertencimento de que eles estamos aqui por algo maior, assim, no sentido de um propósito diferente daquele do negócio. O negócio agência existe, vai existir todo mundo com a sua singularidade, mas aqui existe um ambiente onde a gente consegue convergir as nossas ideias e criar algo de valor que vai servir para todo mundo no final. Então, acho que você me perguntou do que ainda é muito verdadeiro, é isso. É esse de bom. E do ponto de vista de gestão, onde que entra a deficiência dessas agências em processo de gestão? E aí, quando eu estou falando aqui, pessoal, calma, eu sei que no mercado a gente tem agências de pequeno, de médio, de grande porte, tem gente que está começando, tem gente que está no mercado há muitos anos, e obviamente as dores são variáveis, mas algumas podem ser mais genéricas, mais comuns, né? Que todo mundo passa por esse processo. E como que a gestão, você percebe que o pessoal usava um modelo de gestão antigamente, né? E que vem migrando para um modelo de gestão diferente. Isso já conecta com o nosso título de hoje, né? Então, pô, antigamente a gente usava o modelo tal, agora a gente está falando de agilidade, e aí já conectando com a pergunta-chave, o que é essa tal de agilidade? Porque tá todo mundo falando, seja ágil, vou falar de agilidade, agora aqui nós somos ágeis. E essa palavra no português carrega celeridade, carrega pressa, e se a gente for... Quando aqui na Eventios a gente trabalha com algumas agências, a gente sabe o quanto é correria, o quanto as agências precisam entregar rápido, e é para ontem, o prazo já estourou, tal, mas vamos olhar primeiro para a gestão e depois a gente faz esse recorte de, tá bom, esse é um método, o que é, então vamos descobrir o que é e depois vamos ver como que as agências estão se beneficiando disso. Perfeito, Charles. E eu não vou ficar em cima do muro na resposta, tá? Mas é a realidade, assim. Qual é a dor principal, assim, que eu, como ator ali desse mercado, vejo no meu recorte, que é o uniforme dentro de um pensamento de gestão, dentro de uma agência, cultura. Né? Então, antes de a gente entrar numa parte processual, que é um pouco do que a gente já falou da agilidade, você precisa entender muito bem por que aquilo no final vai existir dentro da sua organização. Né? Então, aonde aquilo vai conectar com a tua cultura organizacional. Né? Então, você, né, estava conversando um pouco aqui, tem esse background também de gestão, é muito simples eu dizer para a pessoa assim, cara, aqui está uma ferramenta de cronograma, a partir de hoje você vai usar esta ferramenta de cronograma. Tá bom, Charles? Você pode olhar e falar, cara, beleza, uso. Mas se você não tem clareza da onde aquilo conecta com a cultura da tua organização, né, e aquilo faz sentido para a pessoa que vai utilizar, assim, né, não tem pesquisa aqui, mas facilmente aquilo vai ser entendido como algo negativo. Pode ser qualquer coisa, põe uma ferramenta, uma tecnologia nova, cara, qualquer coisa que você coloca sem a clareza de onde aquilo se pluga numa cultura, facilmente aquilo vai ser ou esquecido, não utilizado, ou vai ser utilizado da forma errada, ou a pessoa, né, não vai entender o que ela está usando aquilo. Então, o desafio maior hoje dentro de uma agência, quando a gente fala de gestão, é cultural, né? De entender por que aquilo vai fazer sentido para o teu negócio. Eu sou de Minas, né? Então, em Minas tem uma expressão que é manda quem pode,
obedece quem tem juízo. Exatamente. Quando a gente está falando de gestão e fala, Amanda, faz assim, Você vai fazer. Afadado ao fracasso. Afadado ao fracasso. Você vai fazer, beleza, você vai operacionalizar aquilo de alguma forma, mas facilmente aquilo vai ser entendido como uma burocracia, principalmente questões de gestão, né? Você vai entender aquilo como burocracia, como sem sentido, né? Não sei o porquê eu faço isso, porque tem uma coisa que, né, Charles, você deve saber, e a agência a gente usa muito, que é o tal do timesheet, né? Que é o timesheet, só colocando por português, é você ter ali um tipo de extrato de horas, né? Quantas horas eu usei para fazer determinada atividade. E a gente tem muito essa discussão dentro das agências, né? Cara, por que eu vou usar um timesheet? Por que você quer saber quantas horas eu demoro para fazer uma peça? Então, se você simplesmente diz para a pessoa, preencha o timesheet, ela vai falar, beleza, vou preencher o timesheet. Tudo bem, você está me dando essa tarefa, eu entendo que você é meu líder, eu preciso responder para você e vou preencher, não tem problema. Mas aquilo vai entrar num nível tão estressante emocionalmente da pessoa que ela fala, cara, ele está me controlando, não sei porque ele está me pedindo isso. Sabe que eles querem saber se eu realmente trabalho, não trabalho? Vira um mecanismo de controle tão opressor que a pessoa fala, cara, beleza. Aí a gente começa a ter as distorções de informação. Então, eu digo que eu trabalho mais, ou eu deixo de preencher porque eu estou trabalhando, depois eu vou preencher isso daqui uma semana, eu nem lembro mais que está lá e falar que ela coloca qualquer hora, só para cumprir ali aquela tarefa que me disseram para fazer. Mas quando você dá clareza para a pessoa falar, cara, você vai preencher esse timesheet, por exemplo, no final ele vai dar uma informação para mim de gestão, que eu vou inclusive conseguir te dar uma promoção, cara. Eu vou conseguir, inclusive, dizer para a organização que a tua área precisa de mais ou menos recursos, que eu vou dizer para o meu cliente que a tua área é tão estratégica que você está sendo até utilizado mais do que estava no contrato, então eu vou cobrar mais daquele cliente. A pessoa fala, nossa, não, isso não é uma informação de controle, isso é uma informação de gestão, que no final vai ser benéfica para mim, inclusive. Né? Então, esse é o desafio que eu acho que eu vejo que tem mais, que ele é mais diluído, é mais complexo de ser resolvido, porque o nosso tipo de negócio de agência, ele não nasceu necessariamente utilizando tantas práticas de gestão, por conta de um modelo de negócio que existia no passado. E, de novo, sem julgamento, mas ele era orientado a várias outras coisas, onde fazer gestão era enfim, eu sempre fico com um tato aqui, porque... Deixa eu falar, eu não sou de agência. Vai lá, Charles. E aí eu vou ver se eu estou conseguindo pegar a essência que é. Num negócio e num ambiente onde a criatividade é o core business, você perguntar para a pessoa quantas horas você gastou para criar essa arte, ou pior que isso, né? Porque quando a gente fala da arte, eu tenho um objeto físico para tangibilizar, né? Não tão físico assim, mas eu tenho uma obra ali, eu tenho um trabalho artístico que ele é mensurável, né? É um quadro na parede, é uma imagem numa tela, tal. Mas quando a gente fala, eu tive eureka, eu tive aquela ideia, aquela eureka é quando a gente fala assim, processo criativo não é eu tive uma grande ideia, você juntou diversos elementos, tanto da sua história como indivíduo, como de inputs que você tem ao longo da sua carreira, de repente aquilo gerou um eureka, mas você gastou, sei lá, 1 milhão de horas para chegar a essa capacidade do eureka, né? E como é que você mensura isso? Você joga numa planilha. E aí a agência fala, não, eu tenho que usar esses mecanismos de gestão. Às vezes de controle, às vezes não, às vezes, mas de gestão. E eu acho que existe um peso para a palavra gestão, que a gestão meio que traz uma mentalidade de controle, né? Para eu gerir, eu preciso controlar, mas tem um grande pensador, que eu não vou lembrar o nome agora, que é se você não mede, se você não mensura, você não gere. Né? Então, diria que as agências têm, às vezes, não as agências, mas os indivíduos que estão num ambiente que é pautado muito mais na criatividade, enxerga a gestão como um limitador
do seu core business, da sua criatividade, da sua liberdade de expressão e criação. Era assim há 10 anos atrás e continua assim hoje, é isso? Sem dúvida, é isso. Exatamente. Perfeito, Charles. Obrigado aí pela... Disclaimer. Exatamente. É exatamente isso, Charles. Acho que que sempre tocou no ponto, né, do pensamento, do peso que a palavra gestão carrega, que ela carrega esse peso mesmo, muitas vezes, de entender, de ser entendida como uma burocracia, que é essa desconstrução que a gente precisa fazer, né? E a gente tem conseguido fazer. Obviamente que gestão tem uma parte burocrática, não tem como a gente também ser utópico aqui e falar, nossa, é tudo fancy, é tudo bonitinho. Não. Gerir qualquer coisa exige um nível de você criar mecanismos, processos, fluxos, né? Enfim, você tem esse momento, né? Só que, por exemplo, numa agência de publicidade, se você encarar, né, e eu tive a felicidade de trabalhar com a maioria dos diretores de criação que eu trabalhei, entendiam dessa forma, que quando você chega com um desenho projetizado de uma demanda, você não está limitando o trabalho criativo que ele tem, e sim dando uma direção mais clara para onde ele precisa mirar o trabalho criativo dele. Então, porque no final das contas, a agência de publicidade, querendo ou não, é uma empresa, é um negócio. Precisa dar lucro, precisa gerar receita para a empresa e para quem contrata aquela empresa, porque ela vende um serviço, né, que é a criatividade, baseada em horas das pessoas, recursos humanos, né, pessoas. Então, se eu não crio mecanismos de alinhamentos muito claros do porquê aquele cliente precisa daquilo, ou seja, provavelmente aquele cliente ele vai ter um limitador, algum limitador para ele, né, ainda mais nos dias de hoje, pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser um limitador de A gente recursos. a gente fala daquela tríade, né? Restrição. Então, qualidade, Recurso, tempo e pessoas. e custo, né? Exato. Então, obviamente, essa é a tríplice restrição da gestão de projetos, né, que é dinheiro, tempo e pessoas, né? A qualidade está no centro ali, né? Que, em teoria, a qualidade ela é inegociável, né? A qualidade ela precisa ser um objeto inegociável de um projeto, mas as outras coisas, beleza, eu tenho pouco dinheiro. Então, se você tem pouco dinheiro, provavelmente você vai precisar, né, abrir mão de alguma questão daquilo que você deseja. Ah, pô, queria um super foguete. Cara, você não tem tanto dinheiro assim para fazer um foguete. Então, a gente pode fazer algo que vai gerar o mesmo resultado, mas não vai ser um foguete, vai ser outra coisa. Tá? Beleza? Beleza. Às vezes a pessoa, não, tem muita grana. Pode fazer o que você quiser, mas assim, eu tenho pouco tempo. Então, cara, por mais que você tenha muito dinheiro, talvez eu não consiga fazer nesse tempo esse grande foguete, mas eu posso construir uma coisa muito legal nesse curto espaço de tempo. Que é uma expressão que eu ouvi da Lia, que é uma das pessoas que fazem parte do MSGP desde o começo, a Lia D'Amico, que ela diz que 9 grávidas não partem o bebê em um mês. Né? Então, cara, não adianta. Tem coisas que são... Não adianta, não tem o que fazer. Então, você tem esse limitador. E no final, se você dá clareza para um time criativo, por exemplo, e eu tive essa felicidade só para chegar na resposta, né? Ó, a gente tem... Essa é a trilha que a gente tem que seguir, mas dentro desta trilha, a resposta criativa, você tem toda a autonomia, né? Mas, no final, a gente é um negócio. Alguém paga essa conta. O dinheiro vem de algum lugar. Então, eu preciso cuidar, né? Está falando de dinheiro aqui, como business. Então, olha para essa trilha e faça aquilo que de mais potente criativamente é possível. Agora, não adianta dizer, você tem um papel em branco, uma pessoa investe um tempo enorme, chega no final, não é possível fazer. A frustração é generalizada, assim, do cliente, da agência, da pessoa. Mas, cara, mas eu criei aqui um negócio muito mirabolante, mas não dá para fazer. O que é pior? Né? Você frustrar toda a cadeia envolvida naquele projeto, ou já de largada
dar o caminho, os mecanismos claros para as pessoas fazerem o que elas podem fazer de melhor, mas com uma clareza, né, que a gente chama de escopo, cara. O escopo é esse. Né? Não é uma tela em branco. Tem aqui já uma premissa básica de negócio. Né? Não é nem uma premissa de criatividade, é uma premissa de negócio. O cliente espera receber isso, ele tem essa grana nesse prazo, vamos trilhar esse caminho. Né? Então, eu acho que essa burocracia que a gente ainda entende, ela precisa ser desconstruída. É um pouco do trabalho que a gente faz no IGP para dar a gestão como um benefício para o seu trabalho e não como um limitador do seu trabalho. Eu gosto muito da visão de KPIs, assim. E aí, KPI não como mensuração de resultado e eficiência, mas KPI, como o próprio nome diz, ele indica algo. Então, se você tem um indicador que ele está indicando uma direção, uma trajetória, nos permite ajustar rotas, nos permite criar mecanismos para trazer para o caminho desejado novamente. Né? Então, quando a gente fala de gestão, tem um quê de controle? Tem, mas não um controle enquanto limitador, aquele ponto negativo que a palavra carrega, mas gestão e controle enquanto indicador de rota. É sair de carro sem GPS. Quem sai de casa hoje sem Waze, sem Maps ou algo do tipo, vai viajar de carro, sem um indicador se você está indo para o norte, para o sul, para o leste, oeste. Então, eu acho que essa clareza do que a gestão traz para um negócio, eu gosto muito da palavra indicador, que indica para onde você está indo. Só que quando a gente começa a falar de agilidade, escopo aberto, agregar valor rápido, meio que diverge ali, dá um crash. A tela azul do Windows, não sei quem é dessa época, mas tela azul do Windows de tipo, olha aí, dá um crash. que eu vou fazer agora? Eu tenho que ter liberdade, eu tenho que agregar valor, tem que ser rápido. Cara, explora isso aí pra gente. Sim, bom, entrando no tema, né, temos que entrar na agilidade aqui. A agilidade, né, então, imagina assim, a gente está no ambiente, falando aqui especificamente das agências de publicidade, né. Cara, e olha só, olha que legal, vou só te interromper, vai lá. Porque tem um Pedro aqui no chat e, cara, ele já pegou um elemento aqui que para mim é incrível e está baseado na nossa discussão mais cedo, que KPI é válido quando o trabalho está na fase de operação, sim, mas ele não vê sentido quando o KPI está na fase criativa. Então, tipo... E aí, como é que você enxerga isso também? Não, assim, acho que dá para... Quando você está numa operação, né, e aí tem esse entendimento do que é a operação e do que é um projeto, né, operação, eu estou entendendo aqui que é quando alguma coisa já está num processo... Na esteira de produção. Na esteira ali, até de repetição, né, beleza. Aquilo virou uma operação, né. Eu já não tenho, na visão de um projeto, começo, meio e fim, né? O projeto ele tem esse tipo de recorte, né? Algo facilmente, né, entendido, que tem clareza do porquê que ele existe e gera um resultado final muito claro, né? A operação já está no nível mais de repetição, né? Então eu vou fazendo aquela operação repetidas vezes até, enfim, como uma linha de produção de um carro, né? Eu tenho uma operação, aquilo vai se repetindo entre o carro, sai o carro, é uma operação que eu vou melhorando, obviamente, mas não é eu crio um carro no filme, beleza, essa operação, o projeto acabou, não crio mais nenhum carro, né? Mas assim, nesse aspecto, sim possível a gente ter um KPI da operação criativa, né? Porque se eu estou ali numa esteira muito clara daquilo que eu estou fazendo várias vezes, que é mais ou menos um tipo de métrica que a gente acaba tirando quando a gente está numa operação, por exemplo, é o lead time, que é o lead time, por exemplo, né, a portuguesa também, qual o tempo tempo médio que eu levo para realizar determinada ação, né? Então,
desde o momento que aquilo entra até o momento que aquilo sai, lead time. Qual que é o tempo, né? Então, por exemplo, numa operação criativa, eu consigo ter um lead time. Qual o tempo para um criativo criar um layout de um e-mail marketing? Médio. Né? Não estou dizendo que todos os e-mails marketing vão sair em 1 hora, mas dentro de uma operação que está rodando, né? Eu estou fazendo aquilo repetidas vezes para vários clientes, cara, eu tenho mais ou menos uma noção de que 2 horas um criativo cria um e-mail marketing. Então, eu tenho um indicador ali de eficiência, do que você quiser chamar, produtividade. Tá, beleza, aquilo demora tanto tempo para ser feito num tempo médio. Então, quando você pensa numa operação criativa, você consegue criar alguns indicadores. Esse, por exemplo, de lead time, né, de saber se você também tem outros mecanismos de indicadores, por exemplo, que é o que o Lean trata muito, né? Que o Ágil também bebe muito dessa fonte do Lean, né? O Lean ele fala muito sobre estoque, né? Então, redução de estoque, né? O Lean ele trabalha muito com essa coisa de produção Just in time. Sistema Toyota, produção puxada e não produção empurrada. Então, o que é o estoque numa... Estoque é muito fácil, né? Mas se tivesse um monte de caixa aqui... Celular, né? Vários celulares. Caixa de celular aqui, beleza. Tem um estoque de celular. Agora, beleza, eu não imagino isso. O que é estoque? Entra no seu quadro de trabalho e vê quantas tarefas você tem para fazer. Aquilo é seu estoque. E eu puxo isso de um professor que a gente tem, que é o Igor, que é o professor de agilidade do MSGP. É um especialista em ágil. Ele trabalha no Banco Neon, Agile Manager no Neon, no Banco Neon. E ele fala muito sobre isso, cara. O estoque dentro de uma agência de publicidade é a sua fila de trabalho. Então, quanto mais coisas eu puxo para a minha fila de trabalho, mais estoque eu estou criando. E estoque é desperdício, né? Então, se eu tenho muito estoque, é que tu está, de alguma forma, desperdiçando meu tempo. Então, outra forma de eu ter um KPI de operação é quanto de estoque de trabalho eu tenho e que está parado ali, né? Então, está ocupando espaço, né? Como se fosse uma caixa, está ocupando espaço na minha fila de trabalho. Mas aquilo é prioridade, aquilo eu tenho que fazer agora. Então, você olha, né? A gente vê muitas empresas que usam sistema de gestão, e aí a gente volta lá na cultura. Por que eu uso esse sistema? Isso não está claro. O que é importante para mim é meu chefe ver que eu estou fazendo um monte de coisa. Mas se aquilo está cheio, olha que incrível, a fila está cheia. Mas está gerando valor? Não sei, cara. Você está entregando, você está atrasado, não importa. O que importa é que está cheio de estoque o meu trabalho. Aí você volta para um pensamento de beleza, o que importa não é o que o ágil quebra muito isso, né? Não importa o que eu faço, não importa se isso gera valor, não importa a quantidade de entrega que eu faço. E o ágil ele vem exatamente no oposto. O importante não é quantas tarefas eu faço, e sim quanto de valor aquela tarefa entrega para o meu negócio. Eu posso fazer uma tarefa numa semana, mas se aquela tarefa tem um valor agregado gigantesco para o negócio da agência ou negócio do cliente, é difícil isso, tá, gente? Não que é fácil, tá? Não é trivial. Porque a gente está ainda na mentalidade de entrega. Eu preciso entregar muitas coisas para justificar a minha existência dentro de uma organização. Mas o ágil, ele vem justamente no oposto. Se eu entrego muitas coisas que têm valor, ótimo, beleza? Você está entregando muita coisa que tem valor, mas se eu estou entregando muita coisa e no final, quando eu olho para o resultado, aquilo não gera nada ou não tem valor nenhum, isso não é ruim, né? Eu quero fazer uma coisa que gera muito valor. Então, o ágil também, né, e pensando no KPI de operação que o Pedro colocou, a gente pode olhar para esse viés de estoque, quanto de estoque eu tenho na minha fila. Show. O Pedro complementou aqui. Pedro, cara, muito obrigado. Acho que é por isso que a gente está aqui, é para fomentar esses debates. E ele concordou aqui com o que a gente falou e ele complementou que ele tem dificuldade em analisar a qualidade de uma arte, por exemplo. E aí ele não consegue imaginar um KPI. E eu vou dar uma sugestão aqui, Pedro. Pense sobre isso, vê se encaixa, que é quantidade de retrabalhos que essa arte gera. Então, se uma vez que você teve uma demanda de criação de uma arte, entregou uma primeira versão,
E aquilo gerou um retrabalho. Não, não é isso. Foi de novo. Não, não é isso. Então, quanto mais iterações esse processo de criação dessa arte tem, fica claro e evidente ou que ele não conseguiu interpretar bem a demanda inicial, qual foi a provocação inicial, aquele job to be done ali, né, do que o cliente demandou, e o que ele está entregando não está alinhado, né? E muita gente costuma falar também que isso pode estar relacionado, mas o cliente não sabe explicar o que ele quer. E a metodologia ágil também preconiza isso, né, cara? Entrega um rascunho primeiro, vai fatiando esse entregável de tal forma que isso permite que a pessoa perceba valor antes do entregável final. E isso me remete a uma coisa que você separou aí pra gente que... Bora? Tá. Já? Vamos mostrar pra você, né, galera? Porque isso é muito legal de ver como um método de trabalho muda, e mudar esse mindset, essa cultura, sim, cara, faz toda a diferença às vezes, né? Aí vou entrar nessa pauta, Max. Você foi legal, né, de conversar com pessoas. Pô, chamou o Max. Max, é a hora de você aparecer, Max. É o Max, é o Charles. O Max tá legal. Aí não fui eu dessa vez. Eu ia falar do Max porque ele projetou a tela aqui, eu confundi os nomes do Max aqui. Charles, desculpa, cara, mas vamos lá, voltando aqui. O Max projetou aqui pra gente e o Charles fez a provocação perfeita sobre esse ponto, né, cara, da quebra, né, e do feedback, enfim, tudo que o Ágil promove, né, e aí o Max provou aqui pra gente. Esse aqui é o Manifesto Ágil, tá, gente? E o Ágil nasceu para resolver problemas de software, tá? Isso é muito importante ficar claro. Eu acho que é uma informação já um pouco mais diluída hoje, mas ele nasceu para resolver problemas de software. Então, profissionais do mercado de software que já eram atuantes, que já tinham muita experiência, bagagem, se reuniram para discutir, cara, como é que a gente pode resolver determinados problemas que todo mundo sofre quando vai desenvolver um software ágil, de maneira que a gente pare de encarar esses problemas, né, no desenvolvimento de projetos de software. E aí, esses profissionais se reuniram e tal e criaram um manifesto ágil. Né? Então, a premissa, a base ali do que é um pensamento, eu acho que está plotado na tela aqui para vocês, não vou ler, mas assim, é uma mentalidade, né? Então, já entrando num discurso, o ágil, ele não é um método de trabalho. Isso é muito importante ficar claro, cara. Não é uma metodologia. Eu não trabalho na metodologia ágil. Eu trabalho na mentalidade ágil. É uma filosofia de trabalho. Um mindset, é uma palavra assim, mas é uma mentalidade. Não é uma metodologia, tá, gente? Então, o ágil, ele provoca, né, essas questões, né, indivíduos, interações, mais do que processos e ferramentas. Então, isso também não é que não existam processos e ferramentas, mas peso maior é na interação entre os indivíduos, tá? Então, por isso que ela está em maior, em caixa alta, e o outro também está em caixa baixa. Então, software em funcionamento. Então, você pode substituir software por produto em funcionamento, coisa em funcionamento, mais do que documentação para a gente. Então, tem documentação, obviamente que tem. Ninguém faz um projeto do nada, sai da cabeça, vamos desenvolver um software aqui muito louco, de repente ele está pronto. Não, tem uma documentação, mas eu preciso olhar aquilo funcionando muito mais do que ficar escrevendo como aquilo deveria funcionar, né? Que é um pouco o que você falou, receber feedback, né? Então, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Colaboração com o cliente mais do que se agarrar ao contrato. Existe contrato, obviamente. Que empresa que não tem contrato, né, cara? Tem as restrições. Tem as restrições, mas eu preciso do cliente perto de mim. Né? Eu preciso que ele colabore junto comigo no desenvolvimento desse projeto, que é uma relação que é difícil de criar. Hoje ainda, porque o cliente vê um prestador de serviço como uma agência, como um fornecedor. Eu te demando, você me entrega. Eu não vou trabalhar com você, eu não quero participar da sua reunião, eu não quero participar da sua dele. Me entrega pronto. Tá? Eu quero ver como estiver funcionando. Tudo pronto. E não, o ágil, ele quebra isso. Fala, cara, eu preciso de você no processo. É difícil isso. É difícil, gente. Não é fácil. Então, assim, mas isso não é
Eles trouxeram como uma prática. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. Existe um plano? Claro que existe um plano. Né? Eu queria uma rota ali, mas é um pouco do que o ágil traz, que assim, eu preciso ser, que é uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro, que a agilidade não é sobre velocidade. A velocidade é um resultado que a gente alcança por ser ágil, mas eu não sou ágil para entregar mais rápido. Eu sou ágil para me adaptar mais rápido. Eu tenho que ser mais flexível às mudanças, que é o que ele coloca aqui. Então, eu preciso responder às mudanças mais rapidamente. A gente vive num mundo hoje, cara, que vale hoje, talvez amanhã mude. Né? Então, eu preciso ter mecanismos que me deem essa flexibilidade para mudar a minha rota. Mais do que olhar, não, cara, ó, você me pediu um post no Facebook amanhã às 2 da tarde. Eu vou fazer o post amanhã às 2. A gente fala, não, cara, mas sai uma notícia aqui, não sei do que, a gente tem uma oportunidade aqui para criar um negócio diferente. Não, é amanhã às 2 da tarde. Eu não vou fazer isso. Tá? Ou ao contrário, ou você teve uma sacada, apresenta para o seu cliente, fala, cliente, cara, uma oportunidade aqui, vamos fazer uma coisa diferente. Tá? Em vez de ser um post, a gente pode fazer um vídeo animado com uma enquete e tal. O cliente, não, eu quero um post amanhã às 2 da tarde. Então, assim, é muito mais sobre a gente ter essa. Então, a agilidade é muito mais sobre eu conseguir ser adaptável, ser flexível, que é difícil, tá, gente? Muda uma série de questões, como eu vendo, como eu organizo minha empresa, que tipo de pessoa eu contrato. Então, não é fácil. Você muda uma cadeia inteira dentro da sua empresa para você dizer, beleza, agora eu estou trabalhando na mentalidade ágil. Então, a agilidade ele traz isso, né? Então é importante. Não é uma metodologia, é uma filosofia. E a agilidade não é sobre velocidade, é sobre ser mais flexível e adaptável. E aí eu vou emendar aqui já, Max, vou puxar isso aqui na foto. Uma outra, botar uma outra imagem aqui, que responde muito isso que você estava falando. Sobre, tem o MVP, né, que todo mundo fala também, o MVP, quero testar. É outro paradigma, a gente ainda vai entrar nisso, mas é outro paradigma que é muito legal você falar que eu sou beta, né, always beta. Vai no evento e fala, não, a gente é always beta. Always beta, fala always beta no seu criativo pra Nike. Always beta, aí você entrega um rabisco. Cara, se o mindset do outro lado não tá alinhado com esse método de trabalho... não. Então, assim, o ágil ele também vem, e assim, de novo, gente, não quer dizer que o ágil é a resposta para tudo. Não, também a gente tem essa mística de que não, todo mundo tem que ser ágil agora. A agilidade é para toa. Tipo, se eu não sou ágil, eu não estou fazendo direito. Não. Métodos, né, que a gente está plotando aqui na tela, o waterfall, né, e o agile, o waterfall de cascata mesmo, né, que é um método que ele funciona em cascata, a gente vai explicar isso. Ele funciona para muitos projetos. Então, uma coisa não exclui a outra, tá, gente? É muito importante ficar claro também, porque às vezes tem essa busca sem sentido em ser ágil, por ser ágil, porque é legal, porque tá na moda, porque todo mundo fala, e tal, que a gente estava conversando um pouco aqui, né, Charles? Mas, assim, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, de novo, vai ser uma outra coisa que você vai colocar na sua empresa e as pessoas não vão aderir, porque para o seu tipo de negócio, a agilidade ela não vai funcionar, tá? Então, é muito importante ficar claro. Mas qual que é a diferença, né, entre um modelo waterfall, que muita gente chama de tradicional, né, um modelo tradicional de gestão de projetos, ou, em português, o cascata, para o ágil, né? Ele faz o mesmo ciclo do, né? Tem muita gente que vai me criticar e tudo bem, acho que é um ponto de vista assim. Ele encurta esses recortes do waterfall para vários momentos. Então, o que o waterfall diz? Tem uma linha ali que é a mais importante, que é a do risco. Vocês veem que o tempo, a linha verde ali, ela não muda. O tempo para chegar no resultado final, por isso que a agilidade não é sobre velocidade, entregar mais rápido. É sobre eu mudar a rota mais rápido. Isso é muito importante. Prestem atenção na linha verde. Se vocês verem a linha verde, o final do projeto está no mesmo lugar. Eu vou chegar no mesmo dia lá. Só que como que muda?
Então, se vocês perceberem o risco em vermelho ali, no waterfall, o que ele diz? Que o risco no começo do projeto ele não existe. Por quê? Porque ele é uma ideia, está no escopo. Vou fazer um aplicativo com 10 páginas, com 5 vídeos, com 40 textos, com área de login. O cliente ele olha e fala, nossa, beleza, ele vai fazer isso para mim, 40, maravilhoso. O que eu faço no começo de um projeto waterfall? Eu defino o que é isso. Eu defino o que é esse projeto, velho. Ele é tudo isso aqui, beleza? Um aplicativo maravilhoso. Defini, apresentei para o cliente, ele é isso que eu quero. Vai lá, Charles, desenvolve para mim esse aplicativo. Aí o Charles começa a desenvolver, que é o build ali, né? Então eu estou construindo esse projeto. O cliente não está vendo nada. Ele lê um papel. Só estou esperando para o dia que chegar. O dia que chegar vai estar lindo. Release. Release é, toma, Charles. Lancei. O Charles vai ver e fala, cara, beleza, pode ser uma surpresa ótima. É isso. Maravilhoso, Ramon, tá tudo lindo. Tem pesquisa de projetos de software. Cara, é quase impossível isso acontecer, tá bom, gente? Então, mas tudo bem, pode acontecer. E o risco, se vocês perceberem, a linha do risco em vermelho, ela aumenta exponencialmente na hora da entrega. Por quê? É quando eu vejo, é quando eu testo, é quando eu vou saber se aquilo que eu criei na minha mente e a expectativa é a mãe da... Eu crio uma expectativa tão grande sobre aquilo e quando eu entrego, eu quero que ele seja maravilhoso. E aí o risco ele é muito grande, porque é na hora que o cliente vai testar, vou ver, cara, tá legal? E é quando eu começo a coletar feedback desse cliente também. Então, é um risco muito alto, muito alto. Embaixo, por outro lado, a gente tem o ágil. O que o ágil faz? Você vê que a linha do risco ela está sendo diluída, né? Em vários momentos. Por quê? E se vocês verem o ícone do release, ele está acontecendo também em vários momentos ali. Então, eu defino, construo e entrego uma parte daquele projeto e mostro para o cliente. Falo, cara, mais ou menos assim que eu estou fazendo. Aí o cliente vai olhar e falar, não é muito bem isso que eu estou querendo, não. Ou, não, essa é a rota. Segue, ajusta aqui, vai. Aí eu vou lá, defino, construo e entrego outro pedaço desse projeto para esse cliente. Ele olha o incremento, se usa essa palavra, né, Charles? Eu entrego mais um incremento para esse cliente. Ele fala, olha, mais um pedaço desse projeto. Ele fala, nossa, muito bom. Você corrigiu aquilo que eu te falei e trouxe outra parte pronta. Beleza, está no caminho. Roda outro ciclo, eu entrego o negócio para ele. Dificilmente, na hora da entrega final, o cliente vai falar, nossa, não é nada disso que eu estava esperando. E o risco ele está diluído no processo ali de entrega. Então, a diferença do ágil, por isso que ele é adaptável, flexível, porque eu vou corrigindo, vou me adaptando ao que o cliente está me trazendo de feedback. Por isso que lá na frente, colaboração com o cliente é mais importante, porque ele está no processo, ele está participando. Então, o cliente precisa, ele vai recebendo esse projeto ao longo do desenvolvimento dele, e ele vai participando, ele vai dando, né, vai colaborando com você na construção. Então, se a gente olhar para esse espectro do ágil e do waterfall, de novo, a linha do tempo é a mesma, só que eu diminuo o risco, eu estou colhendo feedback a todo momento com esse cliente, eu estou interagindo com ele a todo momento, e dificilmente, duas coisas, a hora que eu entrego esse projeto, ele vai estar muito errado, dificilmente isso vai acontecer, e dificilmente esse projeto não vai gerar valor real para esse cliente, que é o que acontece muito quando eu estou rodando um projeto no waterfall, e vai que eu tenho um aplicativo, não é fácil, tem que demorar pelo menos o quê? Um mês, 2 meses, 3 meses. A tecnologia aqui é um processo complexo. Pode ser que a hora que eu entregue esse projeto ele faça mais sentido. Não tem mais valor para mim. Não. E sabe uma coisa, eu nunca tinha visto esse gráfico, essa imagem, levando em consideração a camada de risco, né? Apesar de no método ágil e nesse mindset é algo muito presente, eu ainda não tinha visto numa imagem. E eu ainda pegaria a linha de risco do modelo Agile e faria um gráfico decrescente. Perfeito. Porque o maior risco está na primeira interação, no primeiro release, o risco está lá em cima e à medida que você vai aumentando as interações, esse risco vai caindo, né?
E tem uma analogia que eu gosto muito, é quando a pessoa fala assim, eu quero ir do ponto A ao ponto B. Monta um projeto aí para eu ir do ponto A ao ponto B, me dá um jeito. E aí, se vocês pesquisarem na internet MVP, vocês vão ver ali que o primeiro entregável no método Agile é um patinete. O segundo entregável é um patinete elétrico. E o terceiro entregável vai ser a moto. E o último entregável é um carro. Né? Então, no meio do caminho, às vezes o cliente vai pegar chuva e ele não vai gostar do integrável da bicicleta ou da moto. Ou ele vai chegar todo suado no trabalho porque ele teve que pegar uma bicicleta. Mas, no primeiro dia, ele teve uma forma de chegar no ponto B de maneira mais eficiente do que caminhando ou correndo. Perfeito. E no último entregável, ele vai chegar todo arrumadinho, todo bonitinho, pronto para a reunião, como ele queria, mas no meio do caminho ele já foi de moto. Já gerou valor para ele. Já gerou valor para ele. E eu gosto muito disso. E aí uma coisa que eu já atuei em alguns projetos e eu vejo que algumas agências já estão nesse patamar de maturidade, que é eu posso usar os dois modelos de entrega num mesmo projeto. Então, quando a gente fala que, olha, eu tenho o modelo Waterfall, ele funciona bem quando? Quando o escopo é 100% preditivo. Perfeito. O escopo é 100% possível de especificar e clarear tudo que precisa ser entregue. Na Eventials, a gente vive um pouco disso quando a gente fala de um projeto, de um evento, onde a gente tem 100% de certeza que, ó, o meu número máximo de pessoas nesse evento online é 3.000 pessoas e a plataforma tem que dar conta de receber 3.000. Mas como é que você sabe que é exatamente que é o meu número de colaboradores? E eu tenho aqui o e-mail de todo mundo, a gente tem que controlar o acesso de todo mundo, porque é um evento fechado de uma empresa listada na bolsa, que nenhuma informação de encontro entre colaboradores pode vazar. Beleza, 100% preditivo, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu vou entregar no final. Mas no meio do caminho existe um trabalho artístico. Que arte eu vou ter, qual é a identidade visual desse evento, o que eu vou agregar. E aí a agência vai trabalhando no modelo de agilidade com método Scrum, etc., com daily, um monte de coisa, porque ele vai trabalhando a parte artística de uma forma e a parte tecnológica, às vezes, ele pode atuar no modelo Waterfall. E eu vejo muito sucesso nesse modelo, porque as pessoas também estão tendo um certo desentendimento de que, cara, o Agile não é o único caminho, ele é mais uma ferramenta que você vai ali na sua caixinha de ferramenta, alça a mão daquilo, ó, agora eu vou usar esse método. Ah, não, para esse projeto aqui eu vou ter que usar esse método. E até a interpretação disso não precisa ser só baseada no projeto. Ela pode ser baseada também na cultura do seu cliente. Perfeito. Então, lá, você me mostrou uns lugares que você visitou. Você foi, onde que você comentou lá, TOTUS. Sim. Você foi também num banco. Cara, esses caras, às vezes, têm uma cultura que permite usar o método. Agora você vai numa usina, numa metalúrgica, numa fabricante que ainda não está nesse patamar cultural. Você vai arriscar o projeto usando o método Agile? Ou você consegue fazer um modelo híbrido ou não? Vai ter que ser waterfall e vai embora, né? A indústria, desculpa te cortar, Charles, mas assim, a indústria, por exemplo, é uma indústria de construção. Você vai construir um prédio, você começa por onde? Não é pelo teto. Você vai ter que fazer a fundação. Não tem como mudar o mecanismo. Você pode inovar, obviamente. Você pode inovar o processo de construir. Né? Como que eu faço uma fundação? Eu posso fazer assim, fazer assado. Tá? Isso aqui leva mais tempo, menos tempo. Tá? Mas, invariavelmente, né? Eu não sou engenheiro civil, tá, gente? Então, porque se eu estiver errado, me corrija. Mas, invariavelmente, você vai precisar fazer a fundação desse prédio. Então, é o que você falou, tem momentos, tem projetos que exigem, que não faz sentido você se apegar ao modelo, porque ele é
falando que é melhor, porque você lê várias matérias que é maravilhoso, e você, cara, não precisa usar esse negócio de qualquer jeito, porque senão não dá. Não, não precisa. Entendeu? Eu sou, né, eu discuto muito isso com a turma, assim, e a gente fala, né, gestão de projetos, né, os métodos, isso é uma crítica, de novo, a gente faz essa crítica. Os métodos de gestão não resolveram o problema da gestão de projetos. Não resolveram, porque senão é muito fácil, cara, não age, resolveu o problema do gestão de projetos, beleza, acabou, não precisa mais falar mais nada, tá resolvido, ó, todo mundo vai usar ágil daqui para frente, ó, é certo que vai dar bom para você. Não é assim que funciona. Então, eu sou a favor daquilo que funciona. O que funciona para você? Ah, funciona no waterfall. Vamos, cara. E é muito legal essa sua fala, porque a gente volta na sua abertura, quando você fala que tem uma questão cultural, que tem uma questão de flexibilidade também. Então, até saber o momento de escolher o Waterfall ou Agile, Sim. faz parte da mentalidade Agile, Perfeito. que é, cara, eu sou flexível. Eu vou usar aquela ferramenta que é ideal para o momento certo. E aquilo vai agregar valor. Que é tem também uma linha de pensamento de gestão de projetos, que é os modelos híbridos. Os modelos híbridos nada mais são do que exatamente o que você usou de exemplo, Charles. Uma parte desse projeto eu vou usar o Waterfall, outra parte desse projeto eu vou usar o Agile, mas o que precisa ficar muito claro, assim, no portal lá do MSGP, a gente tem artigos científicos escritos por um grande pesquisador dos modelos híbridos, acho que o maior do mundo, ele é brasileiro, cara sensacional, está lá disponível, sobre como aplicar o hibridismo numa agência de publicidade. Cara, sensacional os artigos científicos, né? São papers que você baixa lá gratuitamente. E ele diz isso muito claramente, assim, para usar os modelos híbridos, tem uma coisa que vem antes, porque é muito fácil você falar, eu uso o híbrido. O que é? Eu uso um pedaço disso aqui, um pedaço aqui, e estou fazendo o híbrido. Mas para eu usar o modelo, para eu dizer que, né, e eu concordo muito com ele, que eu sou híbrido no meu modelo de gestão, eu primeiro preciso testar o waterfall. Eu testo o ágil, eu vejo o que funciona para mim na minha organização, pego o que de melhor ali, e aí eu crio merge disso tudo. O que acontece muitas vezes, e aí eu generalizo mesmo, isso é uma coisa que eu faço, e eu coloco muitas vezes, né, porque é um recorte que eu vejo, mas não é uma realidade para todo mundo, mas assim, é um recorte muito grande, que às vezes eu não sei muito bem o que é o ágil, eu ouvi falar, eu li aqui, fiz umas coisas e tal. Eu entendi, vou usar. Eu li um pouco sobre o que é o waterfall. Eu nunca testei, fiz um projeto só. Vou juntar os dois aqui, vou criar um negócio. Você nem tirou os aprendizados, você nem viu, validou, entendeu, tentou resolver as coisas usando um método, usando o outro, leva tempo. Daí, não, eu estressei ao máximo, ou até onde eu pude, a agilidade. Daqui para frente eu não consigo mais, por qualquer motivo. Estressei ao máximo que eu pude o waterfall e tal. E entendi os benefícios. E as dificuldades, os problemas, as coisas. Entendi tudo, né? Mas eu testei, eu vivenciei. Agora eu vou pegar. Aí método Ramon de gestão de projetos. Beleza, tá? Peguei. Então, o hibridismo, ele também é a mesma coisa do que o ágil vive ainda. Muito legal. Sou híbrido. Eu criei um negócio aqui maravilhoso. Mas, cara, qual foi a base para a criação disso? Né? Da onde você tirou? Tudo bem, você pode ser um gênio, você criou um negócio incrível sem estudar nada. Beleza, né? Tudo bem, mas assim, na maioria das vezes você precisa estudar. Você precisa ir atrás, conhecer, vivenciar, testar, pesquisar, conversar com outras pessoas, entender o que deu errado, o que deu certo. Cara, bebi de muitas fontes agora. Tenho condição de pensar numa coisa minha. Então, o hibridismo também sofre sofre entre aspas, mas tem essa questão também de achar que é simples, como ágil, acha que é simples, está falando de várias coisas aqui que são difíceis, cara, de fazer. E a gente acha que é simples e solta o negócio, e alguém te pergunta, cara, mas de onde veio essa sua ideia aqui de que eu posso quebrar
usar daily meet, em vez de ser uma vez por dia, de 15 minutos, em pé, a gente vai fazer 30 minutos sentado, e em vez de uma vez por dia, vai ser uma vez por semana. Da onde você tirou que funciona? Não, mas é que eu acho. Porque acho que 15 minutos é muito tempo todo dia, não vai dar. Então, eu tive essa ideia de fazer uma vez por semana 30 minutos. Você já não tem, assim, beleza, não tem. A gente estava falando aqui antes sobre a mentalidade de usar dados para tomar decisão, né? Eu acho que parte sobre isso. E dado nem sempre é uma planilha de 1000 linhas, né? Dados computar ali algumas evidências e sistematizar uma análise do que funciona e daquilo que não funciona, né? Então, é bem importante a gente ter esse olhar também de, ó, tá bom, eu estou coletando aprendizados do meu processo de gestão e do meu processo de condução dos projetos. Ó, a gente já passou da nossa horinha aqui que a gente reservou. Pessoal, fiquem com a gente todo mês, evento novo, todo mês conteúdo novo. A gente está trazendo como pauta inovação, gestão, dados e como que o mercado pode se potencializar de ferramentas e tecnologias. Pessoas no centro disso tudo, eu acho que você tocou num ponto mega importante. Queria que você fechasse aí com a palavra final, o que você daria, além dessa última baita fala que você fez sobre mensurar, analisar, etc. Mas o que você diria aqui para fechar para as agências e produtoras que eles deveriam estar correndo atrás se ainda não tiver? Tipo, ó, galera, vai nessa direção, porque conversando com esse monte de player aí no mercado, eu percebi que ó, o caminho é nessa direção. Vai correr atrás, vai beber nessa fonte, porque isso é um caminho sem volta, vamos dizer assim. Total. Bom, vai no SGP. Boa! Se você não fizer isso enquanto publicitário, alguma coisa ia estar errada. Manda ver, amor. Sem, né? De novo, enfim, mas acho que o que a gente tem feito, de novo, o valor disso é justamente esse olhar coletivo. Não é um olhar individual, centralizado numa única experiência. Então, a gente tem conversado com muita gente, né? Então, compartilhado muito conteúdo legal sobre vários temas de gestão, mas, de novo, num olhar em rede. Então, tem pontos de vista lá variados, o que gera muito benefício, né, para quem consome, como você falou no começo. Tem gente que é pequena, a agência é grande, às vezes você não está numa agência, mas você quer ir, ou às vezes você está querendo criar uma agência, não sabe como. Então, você consegue beber de várias fontes, ou você está numa equipe de marketing dentro de uma empresa que lida com projetos publicitários também e quer aprender um pouco mais como gerir, como tomar decisão. Então, assim, eu acho que é uma fonte boa, tem muita gente fazendo coisa legal também, obviamente que a gente não é o único lugar no universo que você vai ler ou estudar sobre isso, mas assim, a gente tem feito coisas muito legais. Mas eu acho que pensar em gestão é um caminho sem volta. Ele já deveria ser algo natural no nosso business, né? Mas, de novo, não estou julgando quem sou eu, a gente chegou onde chegou como indústria, porque fizemos coisas muito importantes, de muito valor. Só que o contexto geral de mundo mudou, né? A gente tem hoje cobranças de gestão muito mais evidentes, né? Então, o cliente hoje, que é o principal ativo de uma agência do ponto de vista de negócio, é o cliente em contrato. Ele tem cada vez mais exigido essa postura dos seus parceiros. E, obviamente, um cliente não tem só uma agência como parceiro, tem vários outros parceiros. A agência é uma parte desse ecossistema. E essa cobrança sobre eficiência, produtividade, rentabilidade, né? São todos mecanismos, né? Eu falei três aqui, de gestão. Se eu não tenho gestão, como que eu vou saber se eu sou rentável? Para mim, para o meu cliente. Se eu não tenho gestão, como eu vou saber se eu sou eficiente, do ponto de vista operacional? Se eu produzo, de fato, dentro de um aspecto de qualidade, de tempo, né?
usando as pessoas nos lugares certos. Então, tudo isso são mecanismos de gestão que, no final das contas, eles são, né, eu não gosto muito de usar como pano de fundo isso, mas a pandemia trouxe isso como ela aflorou isso. Ela mostrou que, cara, se eu tenho condição de organizar a minha empresa de uma maneira saudável, que é o que a gestão promove, facilmente as pessoas vão trabalhar melhor, a gente vai ter mais resultado, as pessoas vão ser mais felizes, a empresa vai gerar mais resultado, né? Vai ter mais lucro. Então, acho que gestão, de uma maneira geral, é um caminho irreversível. E se você não está olhando para isso ainda, eu recomendo que você vá atrás, estude, leia, acompanhe o que você puder sobre esse tema, que eu acho que vai fazer muita diferença para o teu negócio. Legal, show de bola. Ó, e pessoal, você que é de agência, produtora, que está no ramo da criatividade e precisa de um braço, de um time de tecnologia para evidenciar os resultados, as métricas, do que o seu trabalho gerou de valor para o seu cliente, vem para a Eventius, vem conhecer a nossa tecnologia, porque a gente vem percebendo também que a cobrança por dados, a cobrança por mensurar os resultados e o quanto aquele seu criativo trouxe de valor, trouxe de resultado, o quanto a pessoa está engajada no conteúdo que está sendo distribuído, é algo que os grandes players estão fazendo e estão alcançando resultados incríveis. Então, fica com a gente. Vem aprender com a Eventius, vem aprender com os nossos parceiros, como a Messi GP e com todo o conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Compartilha essa live, vai ficar gravada e vem com a gente no próximo encontro. Em breve a gente vai divulgar aqui nas nossas páginas, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Até!